Então nós queremos fazer melhor do que simplesmente ordenar o vetor, pagando custo n log n, e selecionar o elemento que fica na késima posição depois que o vetor está ordenado. Vamos começar aqui a explorar algumas ideias, tá? Relembrar vocês, porque em AED1 a gente já brincou um pouquinho com esse problema, usando ideias que a gente tinha naquela época, né? A gente não tinha as ideias dos algoritmos de ordenação mais eficientes que a gente viu aqui em AED2, mas a gente já tinha outras ideias. E começar aqui, olha, uma ideia baseada no Selection Sort. O Selection Sort é um algoritmo de ordenação, para relembrar vocês, bem simples, que ele basicamente implementa a ideia de ordenar um vetor extraindo o mínimo do subvetor não ordenado a cada iteração, né? A ideia dele, vou fazer um desenho aqui, daí a gente já fala de como usá-lo aqui para a seleção também, é que a gente vai, na primeira iteração, olhar para o vetor inteiro que não está ordenado, pegar o menor elemento e trocar com o elemento que está na primeira posição, de modo que o menor fique aqui na primeira posição. Na segunda vez, ele vai colocar o segundo elemento do vetor que sobrou e assim por diante. De modo mais geral, o que ele faz é, ele vai ter aqui um prefixo ordenado e uma parte ainda não ordenada. Então ele vai ter aqui, se essa for a posição i e essa for a posição 0, aqui a última posição n-1 do nosso vetorzinho v, o que nós temos aqui é que na iésima iteração desse algoritmo, a gente já tem aqui os elementos de 0 até i-1 ordenados. E por que isso é interessante para a gente? Porque, bem, se a gente vai ordenando assim, né, primeiro pega o menor de todos, depois pega o menor do que sobrou, que é o segundo menor, ou seja, o elemento de ordem de próxima ordem, né, de ordem 1, o primeiro é de ordem 0, depois pego o de ordem 2, depois pego o de ordem 3, quer dizer, a cada vez que eu pego o menor do que sobrou, eu estou pegando o próximo elemento. Então, se eu quero encontrar o késimo, o que eu posso fazer aqui, usando essa ideia do Selection Sort, é basicamente iterar, vou até escrever isso aqui, iterar no laço do Selection Sort, melhor dizendo, iterar k vezes no laço do Selection Sort. É de propósito uma maneira muito informal de apresentar essa ideia, porque eu quero que vocês pensem, com o conhecimento que vocês têm de como funciona o Selection, como que vocês adaptariam esse algoritmo. Mas a ideia é essa, olha, o Selection ele ia até o final do vetor, né, até ordenar todo mundo. Eu não preciso, só preciso encontrar o késimo, o que vai cair na posição k. Então, eu vou lá, eu pego o 0ésimo, o 1ésimo, o 2ésimo, vou colocando na posição, paro quando chegar no késimo. E isso vai dar pra gente um algoritmo com eficiência O de n vezes k. Por que O de n vezes k? Porque cada iteração me custa n, da ordem de n, porque eu tenho que percorrer todo o vetor não ordenado ainda para encontrar o menor do que sobrou ali, daqueles elementos que ainda não estão ordenados, e eu tenho que fazer isso k vezes aqui, né? Como eu falei, iterar por k vezes. Então tá legal, essa é a ideia que a gente explorou lá em AED1, um pouco mais calma. Eu estou aqui passando, só relembrando bem rapidinho para vocês. Mas o que eu quero que vocês tirem daqui, além desse exercício mental de pensar como esse algoritmo funcionava, relembrar e tal, é que esse algoritmo pode ser muito bom se o k for pequeno. Em particular, a gente já até citou, né? Olha, se o k for 0, se eu estiver procurando o mínimo, ele é muito bom. Ele resolve em tempo linear, O de n vezes 1. Mas ele cresce com k. Se o k for um tanto maior, ele logo vai ser pior do que a nossa abordagem de ordenar o vetor inteiro e daí pegar o cara que está na késima posição, de ordenar usando algum método eficiente, né? Então, se o k for bem pequenininho, comparado com o tamanho do vetor, em particular se o k for menor do que log de n, esse método é interessante. Mas se não, não é melhor do que o que a gente já tinha. Então, é um método interessante para se considerar, mas a gente vai tentar fazer ainda melhor. Um outro algoritmo baseado na ideia do heap sort também foi visto. Só para destacar aqui para vocês, eu já comentei isso lá em AED1, é uma coisa legal de se ver. O heap sort nada mais é do que um algoritmo de ordenação, nada mais é do que um selection sort que usa a estrutura de dados heap. Porque a lógica dele é basicamente a mesma do selection sort. Olha, eu vou pegar o menor elemento, ou no caso do heap sort tradicional, o maior elemento do vetor a cada iteração, só que daí como eu estou pegando o maior, eu vou pôr na última posição.
Mas é a mesma ideia, o meu loop é o mesmo. A diferença é que eu uso uma estrutura de dados heap para fazer isso. E o heap é muito bom em organizar um conjunto de modo que ele me devolva o maior elemento com muita agilidade ali. Por isso que o heap sort se torna um algoritmo muito mais eficiente. Mas a lógica dele é essencialmente a lógica do selection sort. É o selection sort com uma estrutura de dados inteligente. Então o que ele faz é, a cada iteração, eu monto aqui no meu vetorzinho V um max heap, um heap de máximo, relembrando vocês, e vou pegando o máximo e colocando na última posição a cada iteração. Né? Daí, na segunda iteração eu estou pegando o segundo maior, né? O máximo do que sobrou. Né? E assim por diante. Então, eventualmente eu fico numa situação que eu vou ter aqui no final os ordenados, e aqui, na parte que ainda não está ordenada, nós temos um max heap, um heap de máximo aqui, e vamos dizer que essa posiçãozinha é a posição m, então os ordenados estão de m até n-1, de 0 até m-1 é onde está o meu max heap. E daí a ideia é muito parecida com o anterior, a ideia de como adaptar isso para resolver o problema da seleção. É a mesma ideia, olha, eu vou pegando os elementos, vou criando esse pedaço ordenado aqui, mas eu não vou até o final, eu não quero ordenar o vetor inteiro, eu paro quando eu encontrar o késimo. A única coisa que complica um pouquinho aqui é que na ideia do selection sort eu ia do 0 para frente, né? Então quando o i fosse igual a k, eu podia parar. Né? Eu estava ok aqui para parar. Agora eu tenho que parar quando m for igual a k. Esse é o meu critério de parada aqui. Né? Só que eu vou do fim para o começo. Então, qual que vai ser... Quantas iterações eu vou ter que fazer aqui? Essa é essa a questão. Né? M começa igual a n. Tá? M começa lá no finalzinho, fora do vetor. A princípio está todo mundo no heap. Os ordenados são um subvetor vazio. E daí o m vai diminuindo. Então, como eu quero que o m comece igual a n? Né? M no início ele é igual a n. Né? Isso aqui é no começo. E m igual a k aqui é a parada. Em cada iteração, m decrementa de 1. Tá? Então, quantas iterações eu vou ter aqui? É essa a questão que eu estou querendo responder. Iterar por n menos k vezes. Tá? Confesso para vocês aqui que eu sempre tenho que tomar cuidado com a condição de contorno. Eu tenho que pensar rapidinho se é n menos k ou n menos k mais 1, mas é da ordem de n menos k, porque o m começa no n e vai diminuindo até a gente chegar na ordem que a gente quer. Tá? Então, é da ordem de n menos k iterações aqui, iterar por n menos k vezes. Só que qual que é o custo de cada iteração? Eu estou passando rapidinho, gente, porque a gente viu isso com mais detalhes lá em AED1, tá? Se tiver um pouquinho confuso, pausa, pensa um pouquinho que vocês conseguem pegar qualquer ideia aqui. Mas de qualquer forma, qual que é o custo de cada iteração? É log de n, que é o custo de extrair o max de um heap e restaurar a propriedade dele. Né? Extrair o maior elemento de um heap e restaurar a propriedade dele. Então, o custo disso aqui vai ser, dessa ideia aqui, vai ser n menos k log n mais n aqui. Esse n aqui pode parecer meio estranho, mas aqui eu tenho um custo inicial linear ali no tamanho do vetor para construir o heap. Então é o custo de construir o heap, depois o custo de fazer n menos k iterações ali até encontrar o késimo, né, ordenando do fim para o começo. De modo semelhante ao anterior, isso aqui vai ser melhor ou pior dependendo de onde está o k. Ele é mais esperto, né? Ele gasta um custo linear ali, ó, de n, e depois ele vai gastar log n só por cada posição. Então ele já tem chance de ser um carinha mais esperto aí. Ele já pode ser mais eficiente do que a nossa abordagem inicial lá de simplesmente ordenar tudo, porque mesmo que o k não esteja tão próximo do final do vetor ali, o k não seja tão grande assim, ainda assim ele só está pagando log n. No pior caso ele vai custar n log n, né? Se o k for pequenininho, ele vai custar n log n, mas ele tem chance de ser melhor do que a nossa abordagem de ordenar o vetor inteiro. Então, são tentativas aí que a gente faz. Mas não foi para isso que eu trouxe isso à tona, né? De fato, isso que eu estou apresentando para vocês, a gente já tinha discutido lá em AED1 com mais detalhes. Eu só estou recapitulando para vocês que, olha, a gente viu essas ideias. O que eu quero é usar uma ideia nova aqui com vocês. Tá? Aqui a gente está usando a ideia do selection sort, a ideia do heap sort, para tentar adaptar esses algoritmos, a ideia, o coração deles ali, o core deles, para resolver o problema da seleção. Mas eu quero muito usar uma ideia nova. E qual ideia nova é essa? É uma ideia que a gente viu quando estudou o quicksort,
que foi o algoritmo para o problema da seleção. Então a gente vai reaproveitar aqui ideias do Quicksort e do problema da separação. Perdão, falei seleção, o problema da separação, que foi central para o Quicksort. A gente vai ver que ele pode ser muito útil aqui para resolver o problema da seleção, encontrar o elemento de ordem K, o késimo menor. Mas para que isso faça sentido, a gente tem que relembrar que problema é esse, né? Então, vamos lá. No problema da separação, que a gente viu lá quando estudou o Quicksort, a gente tem um vetor V com limites P e Q. Os limites são dinâmicos, tá? Então por isso que a gente especifica, né? Então a gente está sempre pensando num subvetor aqui que começa em P e termina em Q. Tá? E a gente recebe um pivô C, vou usar o valor C aqui, a letra C para identificar, que pertence a esse vetor. Pertence a VPQ aqui. Quer dizer, ele é um elemento desses aí que estão no vetor. Ele é um dos valores. E por que chama problema da separação? Porque o objetivo é justamente separar os elementos ao redor do pivô. De modo que o prefixo tenha todo mundo, o prefixo do vetor, depois de separado, tenha todo mundo menor ou igual a C, e o sufixo, né, tenha todo mundo maior do que C. Num desenho aqui, eu gosto de usar os desenhos para nos ajudar. O meu vetor V aqui, depois de separado, ele vai ficar com a seguinte estrutura. Aqui no início, todo mundo é menor ou igual a C. Em alguma posição caiu o próprio C ali. Deixa eu arrumar esse espaço aqui. E o sufixo é maior do que C. Note que não quer dizer que vai dividir exatamente ao meio, tá? Eu posso ter uma situação em que sobrou mais gente antes do que depois. Tá? Isso pode acontecer. Mas o ponto é, o prefixo são os menores ou iguais, os sufixos são os maiores, o C está entre eles. Se está bem divididinho, mal dividido, aí cada caso é um caso. Tá? A gente vai falar disso depois. E esse vetor, lembrando, começa no P, termina no R, e a posição do sufixo, do pivô aqui em que ele termina, é a posição I. Isso vai ser importante para a gente. Tá legal. Só para deixar matematicamente preciso aqui, exatamente o que eu apresentei para vocês com a explicação e com o desenho, C, o meu pivô C ali, ele deve terminar na posição I, tal que valha a seguinte expressão. O subvetor VP I menos 1, todo mundo que está nele é menor ou igual a C. Tá? Tem um leve abuso de notação. Quando eu faço aqui, eu não estou comparando um subvetor com um valor, tá, gente? Essa expressão eu quero dizer qualquer elemento que pertença a esse subvetor. É isso que eu estou querendo dizer com essa leve abuso de notação aí. Então, qualquer um aqui é menor ou igual que C, que por sua vez é igual a VI, né? Ele é exatamente o valor que está em VI, que é menor do que V I mais 1 R, do que qualquer elemento que está no segundo subvetor. Tá bom? Então é isso que a gente quer. Aqui é a nossa figurinha dialogando com a matemática que precisa, para deixar bem claro o que a gente está querendo dizer. Tá bom. Qual que é a observação interessante aqui que vai começar a nos instigar a falar, esse problema da separação pode ajudar a resolver o problema da seleção, de encontrar a ordem? É que, se a gente olhar bem, a gente vai perceber que C termina na posição que ele deve ocupar no vetor ordenado. Note que o problema da separação, resolver o problema da separação, coisa que a gente sabe fazer em tempo linear, a gente viu isso com detalhes na aula de Quicksort, não resolve, não ordena todo mundo. Mas o pivô termina na posição em que ele deveria estar no vetor ordenado. Nota a diferença? Não estou dizendo que está tudo ordenado, mas como todos os menores estão, menores ou iguais no caso, mas pensa que não tem empate para simplificar o raciocínio. Todos os menores estão antes do pivô, todos os maiores estão depois, a posição em que ele termina, a posição I, é a ordem dele. Então, quando eu resolvo o problema da separação, eu não sei a ordem da maior parte dos elementos, mas eu sei a ordem do pivô. O pivô tem ordem I. Tá? Então, já é uma coisa que a gente descobre, né? A ordem de C é I, nesse caso aqui. Mas a gente descobre uma outra coisa aqui que remete ao nosso raciocínio lá na busca binária, né? De quebrar um vetor ao meio, fazer uma comparação e saber para onde que eu continuo a minha busca. Aqui eu não estou fazendo uma busca por valor, é uma busca por ordem relativa de valor, né? Mas ainda assim é uma busca. Qual que é essa observação? É que todo mundo
menor ou igual a C está no prefixo, todo mundo maior do que C está no sufixo. Portanto, comparando, pegando ali o meu vetor C, o meu pivô C, perdão, pegando o meu pivô C, vendo que ele terminou na ordem I, eu posso olhar e falar, olha, se o meu K, o K que eu estou buscando, for menor do que o I, só faz sentido buscar no primeiro subvetor, porque o pivô que tem ordem I já está na posição correta, né? E o elemento que eu estou buscando, ele tem ordem menor do que I. Então ele não vai estar depois desse cara. De modo semelhante, se o K for maior do que o I, só faz sentido buscar no segundo subvetor. Então vejam que depois de resolver o problema da separação, não só eu posso dar sorte e já descobrir, se K for igual a I, eu estou com o pivô em mãos, mas tem mais do que isso. Eu estou com o elemento, o pivô é o elemento que eu estava buscando, né, se K for igual a I, mas é mais do que isso. Ele vai me permitir saber se eu devo continuar minha busca pelo Késimo menor no subvetor da esquerda ou da direita. Tá? Que é isso que a gente observa aqui no final. Né? Todo elemento com ordem menor do que I está em V, P, I-1, ou seja, no primeiro subvetor, e todo elemento com ordem maior do que I está em V, I+1, R. Tá bom? Então, são essas ideias aí que a gente vai usar para projetar um algoritmo mais eficiente, que a gente vai começar a projetar esse algoritmo, ver esse algoritmo mesmo e analisá-lo no próximo vídeo.